quero te agradecer, Senhor, por essa tarde. Eu quero te agradecer porque você é o Deus que está conosco em todas as tempestades, Senhor. O Deus que está conosco, Pai, no barco, independentemente, Senhor, se fomos nós que causamos a tempestade, se foi alguém que causou a tempestade, mas Tu não deixa só, Pai. Nós não estamos sozinhos, Senhor. Porque independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades, independentemente das coisas que se levantam para nos causar medo, para nos amedrontar, Senhor, Tu estás conosco no barco, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque você morreu na cruz. E mais importante do que a tempestade é a autoridade que você nos deu para repreendê-la, Pai. Obrigado que por sua causa nós podemos descansar no barco. Nós podemos repousar no barco. Independente das nuvens ameaçadoras, independente daquilo que os nossos olhos estejam vendo, Senhor, independente dos ventos que nos balançam para um lado e para o outro, independentemente, nós somos firmes em Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque nem toda tempestade é ruim. Obrigada porque tem tempestades que são verdadeiras chuvas de bênção, Senhor. E nessa tarde, Pai, e nessa tarde, Senhor, eu declaro chuvas de bênção sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro chuvas de bênçãos, Pai, assim como o Senhor fez com Elias para avisar Acabe: corre que lá vem chuva. Eu declaro chuva de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro chuva sobre sementes, Pai, sementes de rompimentos, sementes que foram plantadas no choro, Senhor, sementes que foram plantadas no sacrifício, Pai. Eu declaro em nome de Jesus chuva abundante sobre essas sementes, Senhor, chuvas abundantes, Pai, sobre essas sementes, para que venham colheitas poderosas, Senhor, colheitas poderosas, Pai, colheitas poderosas. Obrigada, Pai. Obrigada por essa tarde de celebração, Senhor. Obrigada por essa tarde que nós celebramos o Teu sacrifício, Jesus. Você pode levantar a sua mão e cantar mais uma vez. Já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
obrigada. Vocês podem sentar. Fica só o teclado. Shalom, povo santo, boa tarde. Sejam bem-vindos a esta tarde de celebração. E essa tarde eu vou falar sobre atravessando tempestades. Todos nós aqui, independentemente se a gente tem chamado, se não tem, se a gente é filho, ou se você ainda não fez Jesus do Senhor e Salvador da sua vida, passamos por momentos de tempestades. Mas há uma grande diferença de passar por uma tempestade sozinho e Jesus estando no barco. E essa tarde eu vou falar sobre os 3 tipos de tempestades. Mas especificamente eu vou me deter em uma. Às vezes nós entramos em tempestade por desobediência, como foi Jonas, que o Senhor disse para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E aí, quem não conhece, você pode ler lá na sua Bíblia, Jonas capítulo 1 todinho. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E por desobediência à ordem que o Senhor tinha dito a Jonas, ele enfrentou uma grande tempestade e foi jogado no mar. Nisso, como alguns já conhecem, veio um grande peixe. E aí, por 3 dias e por 3 noites, Jonas permaneceu dentro do peixe, até que ele resolveu orar, se arrepender e consagrar-se ao Senhor. E aí, o que foi que o peixe fez? Depois desse momento, o peixe vomitou Jonas numa praia. Existe a tempestade que vai vir porque você obedeceu. Você simplesmente resolveu obedecer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos 4, versículo 35. Eu vou estar lendo na Nova Bíblia. E diz assim: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo, levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água e prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aqui a gente pode tirar várias lições. Primeiro, quem pediu para ir para o barco? Jesus. E os discípulos obedeceram e foram para o barco. No decorrer do momento, começou a tempestade. E Jesus estava o quê? Dormindo. Queridos, quando Jesus está no nosso barco, a gente deita a cabeça na almofada e descansa, independentemente de tempestade fora.
Os discípulos não entenderam que a autoridade estava com eles. E que eles podiam também descansar durante a tempestade. Porque era certo que eles não iam perecer. E assim é conosco, queridos. É certo que nós não vamos perecer diante da tempestade que nós estamos passando. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi para lhe dar autoridade. E você pode exercer essa autoridade. Independentemente de tempestade, independentemente do que você esteja vendo, independentemente do que tem se levantado contra você. Irmã, mas fui eu que causei, independentemente. A gente falou aqui de Jonas no primeiro momento, que ele orou, teve o arrependimento genuíno, e no arrependimento genuíno a sorte de Jonas foi mudada. Não importa quem causou a tempestade. Importa é que você não está no barco sozinho durante a tempestade. Você nunca estará só. E eu não estou trazendo uma palavra de coach, eu não estou trazendo uma palavra de evangelho que alisa, não. Eu estou trazendo o que está na palavra. Você não está sozinho. Você não vai passar por esse momento sozinho. Ao invés de abrir a boca para murmurar, ao invés de abrir a boca para reclamar, abre a boca e diga: cala-te, tempestade. Você não é os discípulos que estavam com medo. Você acha mesmo que Jesus ia deixar os discípulos morrer? Claro que não. Então, porque às vezes a gente acha que está passando por um momento, uma tribulação, uma tempestade, o vento sopra daqui, o vento sopra de lá, a gente bambeia, vai para frente e vai para trás, e a gente acha que está sozinho e abre a boca para reclamar, ao invés de clamar o nome de Jesus. Se foi você o causador da tempestade, só se arrepende. Só se arrepende. Ora ao Senhor e se consagra. E se você está passando por tempestade, porque você resolveu obedecer à vontade do Senhor, à instrução que lhe foi lhe dada, ei, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Você não vai perecer. O Senhor não vai deixar você perecer. Que tal pegar a almofada da palavra e deitar sua cabeça lá no barco também? Que tal descansar na almofada da palavra? E se cobrir com a coberta do Espírito Santo. Nenhuma tempestade ela dura para sempre. Porque você acha que essa vai durar? Tem um terceiro tipo de tempestade que eu quero falar, que está lá em Atos 27. Também depois você lê em casa, porque é um capítulo bem extenso. E aí Paulo chega lá para os meninos lá do porto e diz assim: rapaz, vê só, não vamos atravessar não, porque eu acho que não vai dar muito certo essa viagem não. Eu estou com uma impressão aqui no meu espírito que isso não vai dar muito certo não. Ah, menino, que nada, disseram os caras lá experientes, os marinheiros experientes, o pessoal, a tripulação lá do navio. E nada, moço, vamos embora, a gente vai atravessar. Vamos lá, Paulo. Rapaz, não vamos não. Não, vamos embora. E foram. Quando chegou em determinado lugar do mar, começou uma tempestade. Queridos, eu estou parafraseando aqui, para depois você ler, tá? Que tempestade foi essa? Que os homens ficaram 14 dias
14 noites sem ver o sol. E era vento soprando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí Paulo teve aquela oportunidade de falar: tá vendo? Eu avisei. Mas o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse a ele: não temas, porque nenhum de vocês vai perder a vida. Haverá danos apenas para o barco. E essa palavra vai para algumas pessoas aqui hoje à tarde. Não tema. Vocês não vão perder a vida. Perder coisas materiais. Não quer dizer perder a vida. E aí Paulo falou para aquela tripulação ali todinha. E eles lá temendo. Aí Paulo disse: não fiquem com medo. Porque o Deus que eu sirvo não vai deixar nenhum de nós morrer. E naquele momento os homens temeram ao Senhor, porque eles não conheciam. Você entende que toda tempestade a gente pode tirar um proveito dela? Porque a tempestade que a gente passa pode abençoar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas a gente pode chegar e dizer assim: não temas, o Senhor não vai deixar você morrer. Ei, não temas, isso vai passar. Ei, não temas, o Senhor é contigo, você não está sozinho. Mas irmão, por que você está dizendo isso? Mas irmã, por que você está dizendo isso? Porque o Deus que eu sirvo, eu já passei por essa tempestade e hoje eu estou aqui. Seja a boca de Deus na vida das pessoas. Abra seu par de boca para falar do seu testemunho, de como você venceu uma tempestade. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, a lei do Espírito de vida, o Senhor, o que fez o céu e a terra, Ele estava com você. Não mais sozinhos. Não mais sozinhos. Não mais sozinhos. Vocês perceberam que nos 3 tipos de tempestade que eu falei aqui, todos 3, houve intervenção do Senhor? Haverá uma intervenção do Senhor esta semana na vida de algumas pessoas que estão passando por tempestades. E são nuvens pesadas, ventos fortes. Mas o Senhor vai intervir ainda esta semana. Ainda esta semana. Antes que chegue o sábado, o Senhor vai vir com intervenção, acalmando a tempestade de algumas pessoas aqui. E não importa se foi você que causou, só se arrepende, ora, se consagra. Não importa quem foi que causou a tempestade, não importa se foi por obediência, não importa se foi por desobediência, ela está passando e o Senhor vai intervir. Oh, Ei! Não é tempo mais de temer. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que fez o céu e a terra, Ele deu a você espírito de ousadia, espírito de intrepidez e não de covardia. E Ele está dizendo: essa tempestade vai passar, essa tempestade vai passar. Não temas, o vento vai balançar
tempestade que você está passando, mas o Senhor sabe. E eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai ser derrotado. E durante a tempestade, o Senhor está chamando alguns para andar sobre as águas. Porque é no tempo de tempestade que a gente expressa a nossa confiança no Senhor. É no tempo de tempestade que a gente vai saber se realmente a gente confia ou não no Senhor. Queridos, é muito fácil quando o sol está lindo lá fora. Quando você olha o vento. Hoje mesmo eu estava olhando a varanda à tarde. O sol lindo. O mar, aquela cor bonita assim. Mas lá longe, vi uma nuvem. E aquela nuvem, ela foi se juntando. Ela foi se juntando. Eu disse, rapaz, vai chover. E trazendo isso para a nossa vida espiritual. É muito fácil dizer, confio no Senhor. Quando tudo vai bem. Quando tudo que eu orei está acontecendo. Ai, porque eu orei desse jeito, aconteceu. Porque apareceu um novo emprego essa semana. Porque eu tinha orado por uma coisa e já aconteceu essa semana. Mas quando o vento balançar. Quando o trovão ressoar. É a hora de confiar. Queridos, tem coisas, tem pessoas aqui que estão passando por tempestade porque simplesmente o diabo está desesperado. Mas eu digo a você, não retroceda. Não retroceda. Irmã, mas eu estou ficando com medo. O barco está balançando muito. Ei, você lembra quem é que está no barco com você? Você lembra que você não está mais sozinho? A própria Bíblia fala que o Senhor Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Todos os dias, querido. Todos os dias. Abre lá sua Bíblia comigo. Em João capítulo 16. Versículo 33. Eu vou estar lendo na versão NVI. Todos acharam? Pode projetar na tela, amém. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Isso é Jesus falando para a gente. Jesus não deixou para nós um evangelho de ai, vai tudo certo, ai, vai tudo bem, vai acontecer só coisa boa comigo. Agora que eu virei crente, só coisa boa, não vou ter mais aflição, não vai ter nada. Não é isso. Mas Jesus deixou a certeza de que nós venceríamos, porque Ele venceu. As aflições fazem parte deste mundo caído. A gente ainda está nele. Vai chegar um momento, vai chegar o dia, a hora que a gente ainda não sabe. Mas o Senhor vem para nos levar. E aí não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais aflições. Aí sim, vai ser só alegria. Mas enquanto isso, a gente tem que dar ênfase na vitória de Jesus Cristo. Porque se Ele venceu o mundo, a gente também consegue vencer.
E eu gosto dessa passagem porque é o próprio Jesus falando. Ei, você vai vencer. Não, você não entendeu. Você vai vencer. Se você ainda não venceu, é porque ainda não chegou no final. Porque no final, é certo, a vitória é sua. Porque Cristo conquistou na cruz. Que a gente dê significado, que a gente entenda o significado disso. Ter bom ânimo. Sermos alegres. Irmã, a senhora está dizendo que é para estar dando glória a Deus, graças a Deus. Eita! Passei ali, tropecei, meti a cara no chão. Glória a Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para ter bom ânimo. É de você sair, passar ali na frente, se tropeçar. Eita, caí. Pai, obrigada. Obrigado que é nada quebrado aqui. Diabo, você quis me derrotar, mas deixa eu dizer a você. Eu tenho bom ânimo. Porque Jesus disse para eu ter bom ânimo. Porque o final da história é a vitória. E eu vou ter vitória nisso. Independentemente, queridos. Independentemente do que você está vendo. As tempestades, as aflições da vida são inevitáveis. Mas diante delas podemos escolher pela fé ter bom ânimo. Você entende isso, querido? Isso é uma promessa para nós, porque está lá em Salmo 34, 19. Versão NVI mídia. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Vou ler na versão The Passion, aí você fica atento, escuta. Mesmo quando coisas ruins acontecem aos bons e piedosos. Cadê os bons e piedosos aqui? O Senhor os salvará e não permitirá que sejam derrotados. A vitória é certa. A vitória é certa. Ser discípulo de Cristo não nos isenta das tempestades, mas nos dá o fundamento sólido para atravessá-la. Aleluia. E agora eu vou falar no último tipo de tempestade, que eu falei do 3, mas no momento da oração, e a gente cantou agora há pouco, que haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu queria que você abrisse lá em 1 Reis. Eita, Jesus, travou o meu aplicativo aqui. Vamos lá, que agora eu vou ter que ir para cá agora. Primeira Reis, capítulo 8. Aliás, perdão. 2 Reis. Aleluia, glória a Deus. Eita. Vou pedir ajuda aos universitários. Cadê meus universitários? Primeira Reis 18, amém. Glória a Deus. Você achou aí? Amém.
Vai lá comigo, 1 Reis 18, versículo 1, que diz assim: depois de um longo período, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Pula lá comigo agora, vai lá para o versículo 45. 41. 1 Reis 18, versículo 41. E diz assim: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho de chuva muito forte. Você está ouvindo o barulho de chuva, querido? E eu estou falando aqui de chuva de bênçãos. E torna a repetir o que eu falei no início. Chuvas que vão vir porque as colheitas vão ser abundantes. Colheitas abundantes. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do monte Carmelo e curvou o corpo até o chão com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Ei, o Senhor está falando aqui com alguns essa tarde. Volte para ver. Volte para ver. Volte para ver. Senhor, eu já fui. Eu dou por vista. Eu fico pensando né? Aí Elias faz: Adriana, vai lá olhar. Aí eu fui. Céu azul. Aí eu volto. Elias, não tem nada. Aí ele, orou lá. Vai de novo. Aí eu, céu azul. Elias, não tem nada. Adriana, vai lá de novo. Elias, não tem nada. Você já está ficando cansado, né? Pela 4ª vez. Adriana, vai lá. Meu irmão, não acredito nisso não. Elias, não tem nada. 5ª vez. 6ª vez. A 7ª vez. Eu acho que na 4ª eu já tinha feito assim: tá bom, vou mais não. Eu já disse que não tem nada. Mas você entende que tem coisas que são processos e você tem que apenas obedecer à instrução. Nem tudo vai acontecer instantaneamente. E aí ele foi lá, na 7ª vez, o servo exclamou. Imagina, para ele ter exclamado assim: vejo que sobe do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Alguns essa semana vão receber um sinal do tamanho da mão de um homem. Mas não despreze esse sinal. O sinal que você estava precisando. Ai, irmão, mas eu esperava um negócio assim espetacular. Ei, vai ser do tamanho da mão do homem. E a leitura não acabou aqui. Vai lá no versículo que diz assim: então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. No versículo 45 ele diz assim: dito e feito. O céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Eu estou falando essa semana
Não estranhe o sinal ser do tamanho da mão do homem. Esta semana vai acontecer coisas que o vento vai trazer para você. Mesmo que você olhe para o céu e veja que não há uma nuvem sequer, mas haverá um sinal da parte de Deus para a sua vida. E aquilo que você tem plantado vai ser o tempo de ser regado, porque grandes chuvas estará vindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua semente, sobre o seu trabalho, e haverá um tempo de colheita abundante. Você não vai ficar de fora dessa colheita. Louvor pode subir. Grandes colheitas, queridos. Chuva de bênçãos. E eu estou falando aqui de sementes que foram plantadas com lágrimas. Sementes que foram plantadas com lágrimas. Sementes que doeram dentro de você para dar. Mas o Senhor está dizendo: você voltará com feixes. Você voltará com feixes. Você voltará com feixes. 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 Não mais envergonhada. Feixes. Feixes grandes. Celebra. Celebra. É um tempo de sorrir. É um tempo de sorrir. É um tempo de se alegrar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Oh, Shekandarabaka Sorobrosora Lianana. Oh, o Senhor está calando o choro de pessoas aqui esta tarde. O Senhor está calando o choro de pessoas aqui nessa tarde. Ei, a próxima tempestade que vai vir para a sua vida é tempestade de bênçãos. Chega! Chega! Tenha bom ânimo, querido. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ei, porque Jesus deu a vida por nós. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A palavra nos garante que vai acontecer. Oh! Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por milagres acontecendo esta semana, Pai. E nós ouviremos testemunhos, Pai, para glorificar o Teu nome, para que Teu nome seja glorificado em todos os lugares que essa palavra chegar, Pai. Até sábado. Até sábado. Até sábado. Não tenha medo da tempestade. O vento vai soprar. Vai. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.